Olá, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e hoje eu quero compartilhar com você o meu testemunho pessoal de como o Senhor me libertou da bebida, como eu parei de beber. E eu quero mesclar ao meu testemunho duas histórias bíblicas que falam sobre cura, sobre libertação e te dar um passo a passo com alguns ensinamentos que o Senhor colocou no meu coração, tá bom? Então, primeiro eu vou te dar um contexto para você entender como que eu cheguei nesse lugar, como que eu comecei a beber, como que aconteceu tudo. Eu tive a bênção de nascer num lar cristão, meus pais são cristãos, a minha mãe é evangélica desde que eu nasci, eu já nasci, já conheci ela assim. E o meu pai, ele é católico. Hoje ele pende mais para a igreja evangélica, mas ele é católico, sabe? Ele se diz católico. Mas desde sempre, meus irmãos e eu fomos ensinados no caminho do Senhor, a gente ia nos cultos quando criança. Então a gente teve um suporte, um alicerce, uma base ali na vida cristã, sabe? Mas eu sempre falo que, embora a gente tivesse crescido numa igreja, frequentando cultos, eu falo por mim. Eu servia ao Deus da minha mãe. Eu conhecia o Deus da minha mãe, mas eu não tinha tido um encontro pessoal com o Senhor. A minha infância e até parte da minha adolescência eu ia nos cultos, eu frequentava, eu gostava do movimento, né, de estar na igreja, aquela coisa toda. Eu amava esse ambiente, mas eu não tinha tido um encontro pessoal com o Senhor, então era mais uma coisa ritualística, sabe? Eu ia, eu gostava, eu sentia a presença de Deus, mas eu não tinha a convicção plena no Senhor, inabalável, uma identidade firmada como filha de Deus. Eu não sabia de muita coisa, não sei de tudo ainda, mas eu não sabia de muita coisa e eu não tinha essa convicção no espírito, sabe? De eu sou filha de Deus, eu agora entendo, eu me relaciono com Deus no pessoal, sabe? Intimamente, eu e ele. Não, eu não tinha isso. Meu batismo ele foi até mais emocional do que movida por uma convicção plena. Eu gostava daquele movimento, eu queria mais daquilo, mas eu não tinha muito entendimento. Então foi mais na emoção do que convencida pelo Espírito mesmo. Até que na adolescência, beirando já a fase adulta, eu vivi um monte de coisa, um turbilhão de emoções, sabe? Que me fez sair da igreja. Eu vivi muita influência na escola, influência do mundo, influência de movimentos como o feminismo. Eu me tornei feminista, posso até falar disso em outro vídeo, sobre as influências disso até hoje na minha vida. E teve muito conflito também na igreja, eu vi a hipocrisia de alguns irmãos que pregavam uma coisa e vivia outra. Isso me fez revoltar com a igreja, com Deus. E aí os meus pais separaram, foi assim um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, eu acabei perdendo aquele pouquinho que eu tinha de Deus, sabe? Eu não tinha a convicção que eu tenho hoje no Senhor, de quem eu sou em Deus, mas eu tinha um pouco de relacionamento com Ele, com o Deus da minha mãe, sabe? Eu gostava dos cultos, eu tinha alguma coisa. E quando eu saí, eu perdi. Então ficou um vazio dentro de mim, porque eu sentia falta da igreja. Ainda que eu estava revoltada com a igreja, com Deus, com todo mundo, eu sentia falta daquele movimento, eu sentia falta das orações, porque eu sentia a presença de Deus. Eu não tinha tanta convicção de entendimento, sabe, das coisas, mas eu tinha aquela presença. Então ficou um vazio dentro de mim, um vazio da ausência de Deus na minha vida. Quando a gente não tem Deus, ou sai da presença de Deus, existe realmente um vazio, um buraco, que você tenta preencher com muitas coisas. Eu tentava preencher esse vazio com relacionamentos amorosos. Eu me relacionava com as pessoas tentando preencher essa carência, esse lugar que só Deus ocupa na gente, sabe? Eu tive muitos relacionamentos com pessoas erradas, no tempo errado, do modo errado. Então tava tudo errado, tudo fora do lugar. E sem falar, né, que era tentando preencher um vazio que só Deus pode ocupar na nossa vida. Então eu tive muitas decepções, eu fui traída em praticamente todos os relacionamentos. Eu sofri, eu vivi um relacionamento abusivo, psicologicamente falando. Muitas coisas, sabe? Então, pra você entender, eu tava frustrada com a igreja, decepcionada, eu tava magoada com Deus, porque eu não entendia. Minha família também tava passando um abalo ali, porque os meus pais se separaram, eu sou filha de pais separados, há muito tempo os meus pais se separaram. Então, a minha estrutura familiar também sofreu um dano. A minha mãe saiu da igreja nesse tempo, ela também passou um tempo fora. Os meus irmãos que iam comigo na igreja também saíram da igreja. E aí, os meus relacionamentos também foram frustrados. A minha solução para isso, o meu escape, a minha forma de lidar com tudo isso foi bebendo, foi indo pro mundo e vivendo um mundão louco. Então eu descontava na bebida a minha frustração. Quanto mais eu estava frustrada, mais eu bebia, mais eu bebia, mais eu bebia. A minha conversão de verdade ela é um pouco recente até, para você ter ideia. Em 2020 para 2021 foi que aconteceu um movimento aí de eu encontrar o Senhor. Lá em 2020, inclusive, no auge da pandemia, quando teve aquele auxílio emergencial, a primeira parcela do auxílio que eu recebi, os R$ 600, eu gastei todo, praticamente todo em bebida e carne para churrasco. Eu comprei uma chapinha, eu lembro como hoje. Eu comprei só uma chapinha e foi a coisa assim mais útil que eu comprei com aquele dinheiro, mas o resto foi tudo para bebida. Para mim foi um escape mesmo. E para muitas pessoas é. A bebida se torna um escape para aliviar as tensões, para você fugir dessa sua realidade que você não quer lidar, seja um trauma, seja uma frustração amorosa, seja o que for. A bebida ela serve como um escape, como uma fuga para você sair da realidade. A gente se ilude achando que a bebida vai resolver os nossos problemas, mas a verdade é outra. A gente não esquece. Quanto mais você bebe, mais você lembra. E a bebida, ela tem um negócio que faz a gente pensar que a gente não tá viciado, porque é uma droga lícita, é um mal lícito, é permitido, né? Não é proibido como as outras drogas. Então você tem aqui aquela sensação de liberdade, de não, eu consigo sair, até que você percebe que você não passa mais o final de semana sem beber, que você só encontra prazer naquilo ali, você só encontra satisfação naquilo ali.
É como se a sua vida, o seu entretenimento, a sua satisfação, o seu descanso até dependesse da bebida. Então essa é uma ilusão que a gente tem. Até perceber que a gente é de fato viciado, que a gente não consegue. Só através de um tratamento de verdade. Então esse é o meu contexto. Foi isso que me fez, que me levou a beber. E eu bebia bastante. Eu bebia com os meus irmãos, eu bebia com amigas, eu bebia sem dinheiro, eu bebia com dinheiro. Porque tem muito disso também. Você não precisa de dinheiro para ser alimentado num vício, desde que você tenha amigos que alimentem para você. Então, no começo de 2020, eu estava dessa forma. Da metade de 2020 para 2021, aconteceu o meu encontro pessoal com Deus. Começou a acontecer o meu encontro pessoal com Deus, porque eu conheci o meu marido. Até então era só o barbeiro do meu irmão, mas conhecê-lo foi a forma que Deus usou para me tratar, porque eu ainda estava na minha vida errada, ele já era um servo de Deus, ele já temia ao Senhor, ele já tinha uma vida, uma estrutura com Deus, ele já tinha vencido muitas coisas, inclusive ele também venceu o vício na bebida. E aí o Senhor usou ele, de certa forma, para me tratar, porque eu conheci ele e eu estava no mundo ainda. E a motivação do meu coração, ela estava totalmente distorcida, porque foi por interesse dele, não foi por interesse em Deus, não foi, de começo não foi, eu confesso, não foi. Eu pensei, esse cara, ele é muito crente, e eu tenho interesse nesse cara, então eu vou ter que me adequar. Essa é a questão, sabe? E aí eu voltei para a igreja, mas não porque eu queria Deus, eu queria agradá-lo, e porque eu queria agradá-lo e conquistá-lo, eu pensei, eu preciso voltar. Voltei para a igreja bebendo, voltei para a igreja com a mesma mentalidade que eu tinha, com a mentalidade completamente cheia das coisas do mundo. Mas aí, nesse processo todo, nesse caminho de Damasco, o Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou, o Senhor me convenceu, o Espírito Santo, ele me convenceu plenamente das coisas. Eu fui encontrada pelo Senhor, eu fui achada por ele. Ainda suja, ainda cheia de tanta coisa, eu sabia que dentro de mim, hoje eu tenho a plena certeza, eu estava influenciada por muitos demônios, muitos espíritos sujos. Então a minha mente, ela ainda funcionava em muita coisa, né, da forma mundana de pensar. E o Senhor me convenceu e me achou. E não foi no culto. Eu fui batizada, eu frequentava cultos, eu lia até a Bíblia, eu escutava muitos louvores, mas a minha conversão, ela não se deu através disso. Ela não se deu num culto, ela não se deu numa igreja, ela não se deu entre quatro paredes de uma igreja. O Senhor me encontrou 10 anos depois do meu batismo, praticamente 10 anos depois, numa casa, na casa da minha cunhada, e depois eu conto o relato da minha conversão de fato, mas ali eu encontrei o Senhor, eu fui convencida. As escamas dos meus olhos caíram, assim como a de Paulo, e eu fui convencida do meu pecado. Eu fui convencida do meu erro, eu fui convencida das coisas que eu estava fazendo. Mas eu precisava viver a santificação, a limpeza, né? Porque o Senhor tinha me tirado da lama, mas havia muita lama dentro de mim ainda. A minha mente estava cheia de lama, o meu coração estava cheio de lama. Então o Senhor só tinha me tirado da lama, eu ainda estava suja, completamente suja por fora e completamente suja por dentro, principalmente por dentro. Porque tirar você da lama é importante, mas tirar toda a lama de você é um processo que inclui renúncia, é um processo que inclui mudança, é um processo que inclui muita coisa. E esse é o principal motivo de eu gravar esse vídeo, porque às vezes a gente até sai da lama, mas não começa a tirar a lama de dentro da gente, não começa a tirar a lama de fora, sabe? Porque o ambiente, ele tem esse poder de influenciar a forma como a gente pensa e também de moldar a forma como a gente age. Então, para você viver uma transformação em Deus, é necessário que você mude de ambientes. E as histórias que eu vou contar para você dentro da Bíblia têm a ver com isso. Lá em João 5 e Lucas 5, é narrado para nós a história de dois paralíticos. O paralítico de João 5 é o paralítico do tanque de Betesda. E eu vou ler para você rapidamente uns versículos aqui, tá? Estavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, no pátio do tanque, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? Preste atenção na resposta dele. O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Se você prestou atenção no texto, o texto fala que estava ali naquele pátio cegos, mancos e paralíticos. Aí quando Jesus pergunta para ele: Você quer ser curado? O homem fala assim: Não tem como. Não tem como, porque eu estou aqui há 38 anos, mas quando a água se agita, não tem quem me carregue. A questão é, como é que teria? E aqui é que está o ponto. Não tem como você viver uma transformação, uma cura ou libertação, seja de vício, de doença, de enfermidade, se você está cercado por pessoas que estão na mesma situação que você. Não tem como um paralítico carregar outro. Não tem como um viciado libertar, ajudar você a ser liberto de um vício. Não tem como uma pessoa que bebe falar para você, olha, para de beber, porque ela está na mesma situação que você. Então a primeira lição é essa. Cerque-se de pessoas que possuem aquilo que você não tem. Cerque-se de pessoas que são fortes no que você é fraco. Pessoas que já vivem a mudança que você quer viver, pessoas que já têm a mentalidade que você quer ter. Não tem como uma pessoa doente te ajudar a ser curada, só pessoas curadas ajudam uma pessoa enferma a ser curada, porque ela já venceu o processo, ela já passou o processo, ela já venceu isso. Então ela tem a habilitação, ela está habilitada para te ajudar. Então você tem que estar cercado de pessoas que já são como você quer ser, de pessoas que já pensam como você quer pensar, de pessoas que já têm hábitos que você quer desenvolver, de pessoas que já vivem com Deus um nível de intimidade que você quer viver. Porque não tem como um paralítico carregar outro. Saia desse ambiente. Cerque-se de outras pessoas, de pessoas curadas que podem te oferecer suporte para você passar para a cura,
para você viver o processo da cura, da libertação. A segunda lição está dentro da segunda história, o segundo paralítico, o paralítico lá de Lucas 5. Lucas 5, a partir do versículo 17, fala sobre a história de um paralítico que tinha amigos que trouxeram ele por cima do telhado da casa até onde Jesus estava, e ali Jesus cura esse homem. Esse paralítico não se relacionava com pessoas e não estava no ambiente de pessoas paralíticas. Ele se relacionava com pessoas saudáveis, porque entendia que essas pessoas levariam ele para a cura. Então, o círculo de amizade, o círculo de pessoas que você convive, nos ambientes que você está, pode te levar para a cura ou pode te manter na doença, sabe? Quando eu mudei de ambiente e saí da influência dos amigos que eu tinha, que me levavam para beber, as coisas mudaram de figura. É muito mais fácil você se livrar de um vício de bebida quando você está convivendo com pessoas que não bebem. É mais fácil você se alimentar saudavelmente quando você está num ambiente com pessoas que já se alimentam dessa forma. Então, esse paralítico, ele entendeu o que o primeiro não entendeu. Ninguém poderia levar ele para a cura porque todos estavam na mesma situação que ele. Então, mudar de ambiente importa, mudar de companhia importa se você quer viver um novo nível de transformação. Se você quer ser liberto de alguma deficiência, você não é tão forte quanto você pensa. E é mais trabalhoso você se livrar de uma coisa quando você está cercado o tempo todo por ela. São 3 lições apenas. A primeira é: paralítico não carrega paralítico, porque o ambiente que você está cercado das pessoas influencia isso. Cerque-se de pessoas novas, de pessoas que já são curadas, porque a tendência é que você se cure. Não dá para você ser curado no mesmo ambiente que você foi ferido. Não dá para você ser curado no mesmo ambiente que está exposto o vício que você quer vencer. Então, ainda que você tente por conta própria vencer, se você está o tempo todo sendo exposto, uma hora você vai cair. E a última lição é uma lição que eu aprendi vivendo com Cristo e você precisa aprender. Existe graça em viver uma vida longe de vícios. Existe graça em viver a plenitude que o Senhor oferece. Porque a gente pensa que não tem graça viver sem bebida, a bebida é deliciosa. Não é, isso é uma mentira. Quando você vive uma vida limpa dessas coisas, você percebe que as comidas são prazerosas, que existe prazer, vida, contentamento, alegria, diversão e outras coisas fora da bebida, fora desse vício. Você descobre uma vida plena em que você tem a alegria, não euforia. Porque a bebida, ela oferece isso, o álcool, ele oferece isso, euforia. Mas em Cristo a gente encontra a verdadeira felicidade. A plenitude da felicidade é uma coisa que ninguém consegue produzir, é só Ele, é só o Senhor. Porque a gente fica nessa ilusão de que a bebida traz alegria, que a gente fica mais leve, mas quando passa o efeito da bebida, o efeito do álcool, a gente volta para a realidade. E a realidade é de que você está magoado, a realidade é de que você está ferido, a realidade é de que você tem traumas, e que a sua realidade é dura, e você tenta escapar dela. A realidade, ela bate na sua cara e fala que você tem coisas a resolver. A realidade dói e não tem como fugir disso até que você resolva, até que você viva a transformação, até que você de fato mude a sua vida. Então é uma ilusão. Mas em Cristo não. A felicidade de Cristo, ela não é passageira, ela não depende da circunstância, ela não muda, ela não se altera, porque vem no entendimento de que Cristo deu a vida por mim e agora eu posso viver livremente. Eu posso viver livremente. Então eu acordo todos os dias com plenitude, eu acordo todos os dias com felicidade que dura, que não passa conforme o efeito do álcool passa. A vida com abundância no Senhor. Há uma vida plena que você precisa viver, que você precisa experimentar. Quando você experimenta essa vida, essa nova vida com Cristo, você percebe que não tem algo, que não tem nada nesse mundo que possa suprir, que possa substituir a presença dele na tua vida, porque é uma coisa que não se explica, é uma coisa que se vive. Você vive esse processo de limpeza, porque há plenitude de vida no Senhor, a plenitude de felicidade. E ela não passa, ela transborda, ela preenche cada parte do seu ser, sabe? Então, se você está assistindo isso, de verdade, passe por esse processo em frente, porque você consegue vencer, em Cristo você consegue vencer. Se você se submeter a Ele, se você entender, Senhor, de verdade, eu vou viver isso com o Senhor, e sair das companhias erradas, sair da influência desses ambientes, de pessoas que estão nessa situação, você vence, você vence. E não só sou eu que conta, não. O meu marido, ele venceu isso e a gente é cercado por pessoas que venceram também. Tem os irmãos na igreja, os nossos amigos, que venceram isso. Então, são testemunhos lindos da transformação que o Senhor é capaz de fazer, dos buracos que o Senhor é capaz de tirar a gente. Eu vivia num buraco e hoje eu tenho, assim, plena vida no Senhor, porque eu venci essas coisas. Então, eu posso afirmar para você que é possível. É possível sair, é possível vencer, é possível viver uma vida plena, felicidade fora dessas coisas, porque aquilo ali é só uma ilusão. E o Senhor não quer que você viva de ilusão, o Senhor quer que você viva de verdade, que você tenha vida e vida em abundância nele. Eu espero que de verdade esse vídeo tenha te edificado. Se você está vivendo essa situação, ou se você conhece alguém que está vivendo essa situação e precisa ouvir essas palavras, compartilhe. Seja a boca de Deus para essa pessoa. Que ela veja esse vídeo e que o Espírito Santo a convença, que ela conheça o outro lado, sabe? O outro lado de alguém que venceu essas coisas, o outro lado da vida, porque há um outro lado, há um outro lado, há uma satisfação do outro lado quando você vence isso. Então eu peço que você compartilhe com alguém. Se você já venceu isso, já passou por isso, fique à vontade nos comentários para compartilhar a sua história, porque vai edificar a fé de muitas pessoas. E se você está passando por isso, seja edificado por essa palavra, tenha certeza que é possível você vencer isso, tá bom?
Eu espero que Deus tenha falado com você nesse vídeo, e se isso aconteceu, curta, compartilhe, e a gente se vê no próximo vídeo.